a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos nós. E eu convido todos agora para nós lermos juntos o 26º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Daniel, capítulo 3. Está escrito: o ídolo de ouro de Nabucodonosor, a estátua. Vamos lá. Mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 covados de altura e 6 covados de largura, e isto é 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia, para todo o povo adorar aquela imagem de escultura. Todos os moradores e todos os visitantes e quem passasse por aquele lugar tinha que adorar aquela imagem de escultura, aquele Deus dele. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandará erguer. E reverteram e reverentemente ficaram em pé diante dela, adorando aquela imagem, olhando e adorando. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, os povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra. Porque o Deus do rei Nabucodonosor é poderoso. Assim eles pensavam que eram poderoso o rei dele. E assim, prostrando todos, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do
pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de todos os instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e cultura prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor pagou para construir, o Deus dele. E ele, trazendo todo o medo à população, o terror à população, para adorar o Deus dele, porque se não adorassem e nem se prostrassem, iriam ser mortos, lançados na fornalha de fogo. Porém, nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando o rei vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveriam imediatamente prostrar-se e em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Ó rei, não foi assim? Não foi assim o decreto? Sim, falou o rei Nabucodonosor para eles. O que acontece? O que é que está acontecendo? Por que essas perguntas agora? Porque, contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens. Ó rei, não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Estão te desrespeitando, te desobedecendo. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor, o rei, encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E rapidamente estes homens foram trazidos à pressa do rei. À presença do rei foram levados. E Nabucodonosor lhes questionou, perguntou a eles: Ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atento. Quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoado suas músicas melhor, será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro. Sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas, e vos indago que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Sim, Deus pode. Deus pode. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego
responderam ao rei, ó Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, Deus a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos. Ó majestade, contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Nós pertencemos a um outro Deus, nós não pertencemos ao teu Deus. Não adoraremos a ti e nem o teu Deus. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns queridos do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens trajados, seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha. Agora, ainda mais ardente. A fornalha estava muito mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incêndio, para dentro da fornalha. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardente, em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: olha, por acaso não lançamos 3 homens amarrados dentro? Sim, sim, senhor. Meu rei, sim. Da fornalha em chamas? Sim. E todos responderam sim, ó rei. Assim fizemos o que o senhor mandou. Então o rei exclamou: pois, então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Quem pode livrar, ó rei? Deus pode livrar, socorrer e proteger, transformar e levar para o céu. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo de Elá, Deus, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Isso quer dizer, não tinha queimado.
Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fumaça e nem de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele. Deus salva todos aqueles que depositam toda a sua confiança nele. Desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus, que não fosse o seu Elá Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultuará e língua que proferir alguma censura, a língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar na província da Babilônia. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus queridos amados irmãos, entendam que Deus salva, protege e livra de todo mal todo aquele que o deposita toda a sua fé, toda a sua confiança somente nele e o adora. E agora todos fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.